Bom dia, ouvintes da Rádio Nativa FM, bom dia a todos que nos assistem através da TV Fama Alto Neto. Vamos dar início, nesse momento, à terceira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, se realizará neste dia 30 de janeiro de 2009. Senhoras e senhores vereadores, com a proteção de Deus, em nome da comunidade do Tabuleiro do Norte, iniciaremos nossos trabalhos com a execução do hino nacional. Sol da liberdade, raios longe, no céu a pátria nesse instante, serenou essa igualdade, conseguimos conquistar com um braço forte, em desejo a liberdade, desafia o nosso tempo à própria morte, a pátria amada, lacrada, salve, salve, Brasil, um som intenso, raio livre, de amor e de esperança permanece, se teu formoso céu horizonte livre, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, a estrela forte vale do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, flutuas o Brasil, florão da América, iluminado o sol do novo mundo, do que a terra mais a vida, teus olhos têm nos campos, têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, levantada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, lá para o presente és estrelado, e digno rei de louro desta flor, mas no futuro e glória no passado, as redes da justiça clara forte, serás convido de uma forte altura, negremente adora a própria morte, terra adorada, entre o Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores vereadores, de acordo com o inciso 2º do artigo 60 do nosso regimento interno, solicito agora do segundo secretário vereador Rafael Maia efetuar a chamada das senhoras e senhores vereadores. Francisca das Chagas Maia Moreira. Presente. Francisco Hilário de Oliveira. Presente. Francisco Marceloni da Silva. Presente. José Garibaldi Guerreiro de Freire. Presente, secretário. Lindalva Batista Linhares. Presente. Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Presente. Nauriz Gadelha de Almeida. Presente. João Antônio Viana. Presente. Rafael Maia Barros. Presente. Havendo número legal de acordo com o artigo 135 do nosso regimento, declaro aberta a terceira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, se realizar neste dia 30 de janeiro de 2009. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 139 do nosso regimento interno, terá início o pequeno expediente com duração de 1 hora para a leitura da ata da segunda, da ata
e das proposições encaminhadas nessa casa. Aonde agora eu solicito novamente ao segundo secretário, o vereador Rafael Maia, proceder à leitura da ata da segunda sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura realizada no dia 23 de janeiro de 2009. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 23 dias do mês de janeiro do ano de 2009, às 9h15, no plenário, o vereador José Mendes Sobrinho, desta Câmara Municipal, compareceram as vereadoras Francisca das Chagas Maia Moreira, Lindalva Batista Linhares e Maria de Luz Freire Maia Lima, e os vereadores Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Massoloni da Silva, João Antônio Viana, José Garibaldi Guerreiro Freire, Naurides Gadelha de Almeida e Rafael Maia Barros. Na presidência, o vereador Naurides Gadelha de Almeida, secretariado pela primeira secretária da mesa diretora, vereadora Lindalva Batista Linhares. Os trabalhos foram abertos como legal e na forma regimental, conforme estabelece o artigo 139 do Regimento Interno. Foi dado início ao pequeno expediente, com a duração de 1 hora, iniciando com a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura, realizada no dia 16 de janeiro de 2009. Continuando, foram efetuadas as leituras das seguintes matérias: Projeto de Lei número 002 de 2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Municipal para o aterro de resíduos sólidos, Comares, e dá outras providências. Projeto de Lei número 003 de 2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o prefeito municipal a efetuar a doação de um computador completo, CPU, monitor e estabilizador, pertencente ao patrimônio público do município de Tabuleiro do Norte, para fins que indica. Projeto de Lei número 004 de 2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste salarial aos professores da Administração Pública Municipal e dá outras providências. Projeto de Lei número 005 de 2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar cestas básicas às associações comunitárias do município de Tabuleiro do Norte, nas condições em que especifica. Ofício número 052 de 2009, recebido do prefeito municipal, comunicando a indicação do vereador Francisco Massoloni da Silva como líder do prefeito junto a esta casa. Ofício número 056 de 2009, da Secretaria de Administração, encaminhando cópia de expediente do Ministério da Saúde, comunicando parecer sobre prestação de contas. Ofício número 058 de 2009, da Secretaria de Administração, encaminhando o exemplar da Lei Municipal número 1020, devidamente sancionada. Ofício número 059 de 2009, da Secretaria de Administração, solicitando a indicação de membros para os conselhos municipais. Correspondências recebidas do TCM, da Câmara dos Deputados, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde e da Câmara Municipal de Areré. Indicação número 001 de 2009, da vereadora Lindalva Linhares, solicitando a construção do prédio para a Escola da Comunidade de Donato, deste município. Indicação 002 de 2009, da vereadora Lindalva Linhares, solicitando a implementação de limpeza pública com coleta de lixo na vila sede do distrito de Peixe Gordo deste município. Indicação número 001 de 2009, subscrita pelos vereadores Naurides Gadelha e João Viana, solicitando a recuperação do prédio que abriga a Escola da Comunidade de Lagoa Grande deste município. Indicação número 004 de 2009, da vereadora Lourdinha do Hospital, solicitando a construção de calçamento nas ruas do bairro 8 de Julho desta cidade. Indicação número 005 de 2009, da vereadora Lourdinha do Hospital, solicitando a instalação de telefone público no bairro 8 de Julho desta cidade. Indicação número 006 de 2009, da vereadora Lourdinha do Hospital, solicitando a construção de calçamento na rua Monsenhor Otávio Santiago desta cidade.
Indicação número 001/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a construção de calçamentos nas ruas do povoado de Gangorrinha, deste município. Indicação número 002/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a recuperação da estrada vicinal que liga as comunidades de Água Santa e Gado Bravo a esta cidade. Indicação número 003/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a implantação da rede de iluminação pública no povoado de Cajueiro, deste município. Indicação número 004/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a construção de calçamento na rua Sinhá Guerreiro, bairro Joaquim Fernandes Colares, desta cidade. Indicação número 005/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a implantação de telefone público no povoado de Cajueiro, deste município. Indicação número 006/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a implantação da rede de iluminação pública nas comunidades de Saco do Barro e Alto do Mariano, deste município. Indicação número 007/2009 da vereadora Dícara Gangorrinha, solicitando a implementação do programa Hora de Trator. Portaria número 008/2009 da Presidência da Casa, dispondo sobre a geração e arquivamento de documentos legislativos e administrativos da Câmara Municipal. Ofício número 002/2009, encaminhando ao prefeito municipal. Continuando, o senhor presidente informou que, na forma do artigo 27 da Lei Orgânica do Município, combinando com o artigo 147 do Regimento Interno, estava reservado espaço aos cidadãos e representantes de entidades para uso da tribuna livre, não havendo orador inscrito. No espaço reservado ao grande expediente na forma do artigo 140 do Regimento Interno, inscreveram-se e usaram a palavra os senhores vereadores José Garibaldi Guerreiro, Francisco Hilário de Oliveira, Rafael Maia, Lindalva Linhares, Francisca das Chagas Moreira, Maria de Lourdes Freire e Francisco Massoloni. Continuando, o senhor presidente colocou a discussão com os demais vereadores as indicações de membros conforme solicitação, objeto do ofício número 059/2009, SEAD, recebido do Poder Executivo, oportunidade em que foram indicados para o Conselho Municipal de Alimentação Escolar os vereadores Francisco Hilário de Oliveira, titular, e José Garibaldi Guerreiro Freire, suplente. Para o Conselho Municipal de Educação, as vereadoras Maria de Lourdes Freire Maia Lima, titular, e Francisca das Chagas Maia Moreira, suplente. E para a mesa permanente de negociação, o vereador Francisco Massoloni da Silva. Em seguida, não havendo matérias para discussão na ordem do dia, o senhor presidente abriu espaço para os senhores vereadores para as explicações pessoais, na forma do artigo 144 do Regimento Interno. Usando a palavra os senhores vereadores Rafael Barros, Francisco Massoloni, e o encerramento com a fala do presidente Nauris Gadelha. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente, invocando a proteção de Deus, em nome da comunidade, encerrou a presente sessão. E para constar, lavrou-se a presente ata, que lida, posta em discussão, vai assinada pelo presidente, secretária e demais vereadores presentes. A ata da segunda sessão ordinária do primeiro período está em discussão. Não havendo nenhum pedido de retificação, de acordo com o artigo 137 do nosso regimento e o artigo 139, declara a ata aprovada. Conforme determina os incisos 1 e 2 do artigo 163 do regimento interno, solicito agora também, segundo o secretário, proceder à leitura das matérias do expediente. Terceira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da terceira legislatura, em 30 de janeiro de 2009. Projeto de lei número 006, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município de Tabuleiro do Norte e da outras providências. Correspondências recebidas do Ministério do Turismo, do Instituto Delmiro Gouveia, da Presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento,
da Secretaria do Fundo Nacional de Saúde e da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte. Requerimento número 002/2009, subscrito por diversos vereadores, requerendo a urgência especial na tramitação do projeto de leis número 02, 03, 04, 05 e 06 de 2009. Requerimento número 001/2009 da vereadora Dalva Batista Linhares, requerendo à presidência da Casa convidar o Dr. Rigoberto Chaves a fazer uma explanação nesta Câmara sobre o projeto Gaúcha. Indicação número 003/2009 da vereadora Dalva Linhares, solicitando a reforma e ampliação do prédio 7 do posto de saúde do Peixe Gordo deste município. Indicação número 07/2009 da vereadora Lourdinha do Hospital, solicitando a pavimentação na rua Leôncio Monteiro, trecho compreendido entre as ruas Monsenhor Otávio e Batista Maia, desta cidade. Indicação número 08/2009 da vereadora Diga Lagangorrinha, solicitando a construção de calçamento na rua Ramiro Monteiro, desta cidade. Indicação número 009/2009 da vereadora Diga Lagangorrinha, solicitando a construção de calçamento na rua Antônio Monteiro, desta cidade. Indicação número 10/2009 da vereadora Diga Lagangorrinha, solicitando a construção de um prédio próprio para a Escola de Educação Básica Padre Augusto Reis, do assentamento Barra do Feijão deste município. Indicação número 001/2009 do vereador Maurício Gadelha, solicitando a construção do calçamento na rua José G. Cifrão, desta cidade. Parecer número 002/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, em razão do projeto de lei número 02/2009. Parecer número 003/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, em razão do projeto de lei número 004/2009. Parecer número 004 da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, em razão do projeto de lei número 003/2009. Parecer número 005/2009 da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, em razão do projeto de lei número 005/2009. Parecer número 001/2009 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, em razão do projeto de lei número 004/2009. Parecer número 002/2009 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, em razão do projeto de lei número 003/2009. Parecer número 003/2009 da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, em razão do projeto de lei número 005/2009. Parecer número 001/2009 da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, em razão do projeto de lei número 004/2009. Parecer número 001/2009 da Comissão de Seguridade Social e Família, em razão do projeto de lei número 005/2009. Parecer número 1/2009 da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Transporte e Meio Ambiente, em razão do projeto de lei número 002/2009. Ofícios número 003 e 004/2009, encaminhados respectivamente ao Prefeito Municipal e à Secretaria Municipal de Administração. Senhoras e senhores vereadores, na forma do artigo 27 da Lei Orgânica do nosso município e o artigo 147 do regimento interno dessa casa, está aberto ao cidadão espaço para a tribuna livre, mas como não há nenhum orador inscrito, vamos passar ao grande expediente na forma do artigo 140 do nosso regimento. Como foi feito um acordo para nenhum vereador utilizar a palavra, já vista a visita do nosso vereador do Estado, da vizinha cidade de Limoeiro do Norte, a gente entendeu que nenhum vereador usaria a palavra para que ele pudesse também comparecer a esta reunião que o governo do Estado está fazendo e o secretário de Agricultura para falar sobre o ciclo de safra, né, e algumas outras questões relacionadas com a agricultura da nossa região. Então, senhoras e senhores vereadores, na forma regimental, vamos colocar em discussão e votação
o requerimento de número 02/2009, subscrito por vários vereadores, requerendo a urgência especial para a tramitação do projeto de lei 02, 03, 04, 05 e 06/2009. Senhoras e senhores vereadores, vamos retornar ao pequeno expediente para que o nosso segundo secretário efetue a leitura do restante das matérias do expediente. Então, voltando para o pequeno expediente, Rafael Maia vai continuar a leitura das matérias do expediente. Mensagem número 006/2009. Estamos encaminhando para a apreciação desta augusta Casa Legislativa o projeto de lei número 006/2009, de 26 de janeiro de 2009, a qual trata da reforma administrativa do município de Itabuleiro do Norte. A este competente poder legislativo municipal, com o fito de que a mesma seja apreciada pelos legítimos vereadores que compõem esse poder, objetivando com a respectiva reforma dar maior praticidade às ações desenvolvidas pela administração municipal, atendendo, contudo, os princípios constitucionais que regem a administração pública, notadamente o princípio da eficiência administrativa. Sem mais, esperamos contar com o acolhimento de Vossa Excelência e demais edis dessa Casa do Povo na aprovação da presente matéria em regime de urgência especial, e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima, consideração e especial respeito. Atenciosamente, Armindo Dinardo da Silva Maia. Projeto de lei número 006/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a reforma da administração direta do município de Itabuleiro do Norte e da outras providências. Capítulo 1. Da administração direta do município de Itabuleiro do Norte. Artigo 1º. A organização administrativa do município de Itabuleiro do Norte passa a se organizar nos termos da presente lei. Artigo 2º. A administração direta do município de Itabuleiro do Norte tem como finalidade, parágrafo 1º, inciso 1, garantir o acesso do cidadão aos serviços, às informações e à participação nas decisões referentes ao espaço urbano onde ele vive e atua. Inciso 2, ampliar a efetividade das realizações da administração municipal e a responsabilidade de seus agentes, mediante a modernização e o aprimoramento da gestão municipal. Artigo 3º. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito Municipal com funções políticas, executivas e administrativas, auxiliado diretamente pelos secretários e pelo Procurador-Geral do município. Capítulo 2. Da estrutura. Artigo 4º. A estrutura dos órgãos da administração direta do município de Itabuleiro do Norte passa a ser a seguinte: 1. Direção superior. 1º, prefeito municipal. 2, vice-prefeito. 2º, órgãos de assessoramento superior. 1º, gabinete do prefeito. Após, chefia de gabinete. Administrador regional 1, administrador regional 2, administrador regional 3, assessoria de imprensa, assessoria especial
Assessoria Especial B. Assessoria Especial B. Gerência de Núcleo de Assuntos Políticos. Gerência de Núcleo das Associações Comunitárias. Gerência de Núcleo de Publicidade. Secretaria Executiva. Órgãos. Terceiro, órgãos de execução programática e instrumental. Secretaria de Administração. Fica Assessoria Especial A. Assessoria Especial A. Assessoria Especial A. 1.4, Assessoria Especial A. E 1.5, Assessoria Especial A. Controladoria Pública. 1.7, Comissão Permanente de Licitação. 1.8, Ouvidoria Pública. 1.9, Departamento de Recursos Humanos. 1.10, Departamento de Controle de Material e Patrimônio. 1.11, Departamento de Perícia Médica. 1.12, Secretaria Executiva. 1.13, Assessoria Especial B. 1.14, Administrador Operacional de Serviço C. 1.15, Assessoria Especial C. 1.16, Gerência de Núcleo de Compras. 1.17, Gerência de Núcleo de Capacitação e Treinamento. 1.18, Gerência de Núcleo de Vigilância. 2. Secretaria de Finanças, CEFIN. 2.1, Tesouraria. 2.2, Assessoria Especial A. 2.3, Assessoria Especial A. 2.4, Assessoria Especial A. 2.5, Secretaria Executiva. 2.6, Gerência de Núcleo de Tributos. 2.7, Gerência de Núcleo de Serviços Bancários. 2.8, Assessoria Especial B. 2.9, Assessoria Especial C. 2.10, Administrador Operacional de Serviço C. 2.11, Administrador Operacional de Serviço C. 3, Secretaria de Saúde. 3.1, Assessoria Especial A. 3.2, Assessoria Especial A. 3.3, Departamento de Auditoria. 3.4, Gerência de Núcleo de Planejamento, Controle e Avaliação. 3.5, Gerência de Núcleo de Ambulância. 3.6, Gerência de Núcleo de Laboratório. 3.7, Gerência de Núcleo de Serviços Médicos Odontológicos. 3.8, Gerência de Núcleo Administrativa e Gestão do Fundo Municipal de Saúde. 3.9, Gerência de Núcleo de Finanças. 3.10, Gerência de Núcleo de Vigilância da Saúde. A Saúde. 3.10.1, Gerência de Núcleo de Atenção e Promoção em Saúde. 3.10.2, Assessoria Especial B. 3.10.3, Assessoria Especial B. 3.10.4, Assessoria Especial B. 3.10.5, Assessoria Especial B. 3.10.6, Assessoria Especial B. 3.10.7, Administrador Operacional de Serviço C. 3.10.8, Administrador Operacional de Serviço C. 3.10.9, Assessoria Especial C. 3.11, Secretaria Executiva. 3.11.1, Administrador Operacional de Serviços A. 3.11.2, Administrador Operacional de Serviços A. 3.11.3, Administrador Operacional de Serviços A. 3.11.4, Administrador Operacional de Serviços A. 4. A Secretaria de Educação Básica. 4.1, Assessoria Especial A. 4.2, Assessoria Especial A. 4.3, Assessoria Especial A. 4.4, Secretaria Adjunta. 4.5, Departamento de Educação e Monitoramento Pedagógico. 4.6, Gerência de Núcleo de Acompanhamento em Gestão Escolar. 4.7, Gerência de Núcleo de Almoxarifado. 4.8, Gerência de Núcleo. 4.9, Gerência de Núcleo de Ensino Fundamental. 4.10, Gerência de Núcleo de Controle de Matrículas. 4.10.1, Assessoria Especial B. 4.10.2, Secretaria Executiva. 4.10.3, Administrador Operacional de Serviços A. 4.10.4, Administrador Operacional de Serviços A. 4.10.5, Administrador Operacional de Serviços A. 4.10.6, Administrador Operacional de Serviços A. Quinta, Secretaria do Trabalho e Ação Social. 5.1, Departamento de Ação Social. 5.2, Secretaria Executiva. 5.3, Assessoria Especial B.
5.4 a 5.8, assessoria especial C. 5.9, gerência de núcleo de desenvolvimento das ações de proteção social. 5.9.1, gerência de núcleo de serviços sociais. 5.9.2, gerência de núcleo de assistência à vida. 5.9.3, gerência de núcleo e programas especiais. 5.9.4, administrador operacional de serviço, UOPS B. 5.9.5 e 5.9.6, administrador operacional de serviços A. Sexto, Secretaria de Obras e Serviços Públicos. 6.1, gerência de núcleo de urbanismo e limpeza pública. 6.2, gerência de núcleo de obras e serviços urbanos. 6.3, gerência de núcleo de projetos. 6.4, gerência de núcleo de praças e vias públicas. 6.5, gerência de núcleo de coordenação e arborização. 5.6, gerência de núcleo de material e patrimônio. 6.7, gerência de núcleo de fiscalização de obras. 6.8, gerência de núcleo de controle de consumo de energia. 6.9, assessoria especial B. 6.9.1 e 6.9.2, assessoria especial C. 6.9.3, secretaria executiva. Secretaria de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária. 7.1, gerência de núcleo de agropecuária. 7.2, gerência de núcleo de recursos hídricos. 7.3, gerência de núcleo de cadastro fundiário. 7.4, secretaria executiva. 8º, Secretaria do Meio Ambiente e Turismo. 8.1, gerência de núcleo de meio ambiente. 8.2, gerência de núcleo de turismo. 8.3, gerência de núcleo de coordenação de conscientização ambiental. 8.4, secretaria executiva. 9, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Gerência de núcleo de planejamento estratégico. 9.2, gerência de núcleo de empreendedorismo. 9.3, secretaria executiva. 10, Procuradoria Geral do Município. 10.1, Procuradoria Adjunta. 10.2, Procuradoria Adjunta. 10.3, Secretaria Executiva. 11, Secretaria de Cultura. 11.1, Departamento de Cultura. 11.2, Gerência de Núcleo de Eventos. 11.3, Gerência de Núcleo de Apoio à Conscientização da Juventude, para a Juventude. 11.3, Assessoria Especial B. 11.4, Administrador Operacional de Serviços B. 11.5, Secretaria Executiva. 12, Secretaria de Esporte e Juventude. 12.1, Departamento de Esporte. 12.2, Assessoria Especial C. 12.3, Administrador Operacional de Serviços B. 12.4, Assessoria Especial C. 12.5, Secretaria Executiva. Capítulo 3º, das finalidades e competências. Artigo 5º. As finalidades e competências atribuídas a cada secretaria são as seguintes. Parágrafo 1º, inciso 1. Ao gabinete do prefeito compete, a linha A, assistir ao prefeito municipal no desempenho de todas as suas atribuições no sentido de pronto e permanente atendimento. A linha B, organizar a agenda do prefeito municipal e suas audiências e atender ao público que se dirigir ao gabinete. A linha C, supervisionar e controlar a recepção, seleção e encaminhamento de expedientes e processos diversos do prefeito municipal às diversas unidades da administração. A linha D, prestar assessoramento imediato ao prefeito municipal em assuntos políticos, técnicos, administrativos e assistência militar e civil. A linha E, desenvolver ações de apoio direto e imediato ao prefeito de acordo com as necessidades de natureza protocolar, institucional e demais assuntos relacionados à administração pública municipal. A linha F, cuidar da segurança pessoal do prefeito e seu assessoramento pertinente em eventos e demais deslocamentos. Inciso 2, Secretaria de Administração tem como finalidade planejar, coordenar e acompanhar as atividades de apoio às demais secretarias, nos assuntos de administração de material e patrimônio, recursos humanos e serviços gerais, desenvolvendo suas ações através dos departamentos que lhes são subordinados, bem como elaborar suas metas orçamentárias,
financeiras e físicas em consonância com o núcleo contábil, bimestralmente, competindo-lhe ainda, a linha A, formulação do planejamento estratégico municipal. B, proceder a estudos e pesquisas objetivando inovações técnico-científicas aplicáveis às ações de planejamento. Sim, João. D, definir as políticas e coordenar o sistema de recursos humanos, material, patrimônio, imprensa oficial, modernização administrativa e licitação. E, gerir e preservar em conjunto com as demais secretarias o patrimônio público municipal. F, fazer auditoria nos sistemas administrativos dos órgãos e entidades municipais. G, executar o acompanhamento das políticas administrativas e patrimoniais do município. H, administrar o sistema de material de uso comum em almoxarifado centralizado. O, administrar o sistema de controle de abastecimento de veículos e a sua manutenção. P, supervisionar e controlar as atividades de recrutamento, seleção e redistribuição de pessoal. Q, executar as atividades relativas à folha de pagamento, emissão de contra-cheques, direitos e benefícios, além de registro funcional dos servidores. R, orientar e fiscalizar a aplicação do Estatuto dos Servidores, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, da legislação federal e de outros atos normativos nas atividades de pessoal dos órgãos municipais. S, elaborar e encaminhar em consonância com a Procuradoria-Geral do município mensagem de projetos de lei, leis complementares, leis sancionadas ou parcialmente sancionadas para apreciação do Poder Legislativo. T, coordenar e supervisionar o sistema de controle de correspondência da administração pública municipal. U, administrar o sistema de protocolo da administração pública municipal. Terceiro, a Secretaria de Finanças tem como finalidade planejar, coordenar e acompanhar as atividades de apoio às demais secretarias nos assuntos de finanças, tributos e contábeis, desenvolvendo suas ações através dos núcleos que eles são subordinados, bem como suas metas financeiras, orçamentárias e físicas, para o bimestre, competindo-lhe também. A, gerenciar e acompanhar a elaboração da documentação de receita e despesa da administração, bem como os balancetes mensais e a prestação de contas anual, inclusive as prestações de contas específicas dos recursos financeiros transferidos através de fundos especiais, convênios, acordos e outros mecanismos quando exigidos. B, proceder ao lançamento e acompanhar a cobrança de impostos, taxas, tarifas municipais relativas aos serviços do poder de polícia do município, inclusive locação de imóveis municipais e outros serviços estabelecidos em lei. C, elaborar a inscrição da dívida, proceder sua cobrança e manter atualizados os registros individuais dos devedores da Prefeitura, encaminhando as informações para a contabilização pelo órgão competente. Quarto, a Secretaria de Saúde tem a finalidade de planejar, coordenar e acompanhar a política de promoção à saúde e prevenção às doenças do município, podendo constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e serviços de saúde que lhes correspondam, desenvolvendo suas atribuições através dos núcleos que lhes são subordinados, competindo-lhe ainda a planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. B, participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a sua direção estadual. C, executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental e controle de doenças. D, da execução no âmbito municipal a política de insumos e equipamentos para a saúde. E, colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde humana. F, gerenciar a formação de consórcios administrativos intermunicipais na área de saúde com interveniência do gabinete do prefeito. G, colaborar com a União e com os estados na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
H. Celebrar convênios e contratos com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem controlar e avaliar sua execução com interveniência do gabinete do prefeito. I. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. J. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de atuação, com acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde. K. Garantir a integralidade das ações de saúde prestadas de forma interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contínua do indivíduo no seu contexto familiar, social e do trabalho, englobando atividades de promoção da saúde, prevenção de risco, danos e agravos, ações de assistência, assegurando o acesso ao atendimento às urgências. L. Promover a equidade na atenção à saúde, considerando as diferenças individuais e de grupos populacionais, por meio da adequação da oferta às necessidades. M. Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantia, em conjunto com as demais esferas do governo, inclusive o Conselho Municipal de Saúde, o acesso a medicamentos. N. Assumir a gestão e execução das ações de vigilância em saúde realizadas no âmbito local, compreendendo as ações de vigilância epidemiológica, sanitárias e ambientais. O. Estabelecer medidas visando imprimir com eficiência o serviço de saúde, garantindo a universalidade e equidade do atendimento e a integralidade das ações de saúde. Monitorar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros provenientes de transferências regular e automática, fundo a fundo e por convênios na área de saúde. Q. Monitorar e avaliar as ações de vigilância em saúde. R. Realizar auditoria assistencial na produção de serviços de saúde públicos e privados. S. Apoiar o processo de mobilização social e institucional em defesa do SUS. T. Estimular o processo de discussão e controle social no espaço municipal. U. Apoiar o processo de formação de conselheiros de saúde. Quinto, a Secretaria de Educação Básica tem por finalidade promover as condições necessárias ao desenvolvimento intelectual, físico e cultural dos munícipes de Tabuleiro do Norte, competindo-lhe ainda a desenvolver precipuamente políticas de desenvolvimento do ensino fundamental e da educação infantil. B. Incentivar iniciativas públicas e privadas de apoio ao ensino médio e superior. C. Subsidiar o planejamento integrado do município em sua área de atuação. D. Orientar e inspecionar o funcionamento de estabelecimentos de ensino de sua área de competência. E. Promover pesquisas articulando-se com órgãos federais e estaduais e particulares em matéria de políticas, legislação e atividades específicas à sua pasta. Sexto, a Secretaria do Trabalho e Ação Social tem como atribuições: 1. Formular, coordenar, executar e avaliar a política municipal de assistência social e o Sistema Único de Assistência Social, observando as propostas e deliberações da Política Nacional de Assistência Social e do Conselho de Assistência Social. 2. Realizar e consolidar pesquisas e sua difusão visando a promoção do conhecimento no campo de assistência social e da realidade social. 3. Coordenar e manter atualizado o cadastro único das famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco social. 4. Coordenar e monitorar as ações de transferências de renda junto às famílias beneficiadas. 5. Realizar a revisão do benefício de prestação continuada, concedido pelo governo federal. 6. Coordenar, planejar, executar e monitorar as ações de proteção social básica e especial desenvolvidas pelo Poder Público Municipal, junto às famílias em situação de vulnerabilidade e ou risco social, com vistas à sua promoção social. 7. Promover ações de vigilância social dos problemas, questões comunitárias, visando o desenvolvimento de ações de enfrentamento a situações de vulnerabilidade, de forma a prevenir possíveis riscos pessoais e ou sociais. 8. Desenvolver ações de defesa social institucional, de forma a socializar as informações junto aos usuários da assistência social, tornando-as alcançáveis às demais políticas públicas. 9. Coordenar e realizar a concessão dos benefícios eventuais, conforme os critérios deliberados
pelos Conselhos de Assistência Social. 10. Monitorar as organizações sociais beneficiadas com recursos financeiros da União, do Estado e do município e de outros órgãos nacionais ou internacionais. 11. Estimular a formação da rede de assistência social. 12. Manter o banco de dados atualizado da demanda usuária dos serviços de assistência social, visando a execução de programas e projetos de capacitação da mão de obra, em parceria com entidades públicas e privadas, tendo em vista sua integração no mercado de trabalho. 13. Prestar assessoria técnica às entidades e organizações sociais com sede no município. 14. Viabilizar o desenvolvimento e a capacitação dos recursos humanos da área de assistência social relacionados aos setores governamentais e não governamentais. 15. Gerenciar conjuntamente com a Secretaria de Finanças os contratos, convênios e fundos vinculados ao sistema de proteção social. 16. Coordenar e executar programas e projetos de moradia e melhorias habitacionais e sanitárias. 17. Articular e coordenar ações de fortalecimento das instâncias de participação e deliberação das questões relativas à assistência social. 18. Atuar no âmbito intersetorial das políticas públicas com vista à integração no atendimento às demandas de proteção social e enfrentamento à pobreza. 19. Atuar integradamente aos conselhos municipais vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. 20. Coordenar e executar ações intersetoriais para minimizar os efeitos das calamidades públicas sobre as comunidades. 21. Planejar, coordenar, executar e controlar ações voltadas para o fortalecimento do associativismo como direito de cidadania. 22. Desenvolver as ações assistenciais em cooperação com a União, o Estado e organizações não governamentais. 23. Propor políticas públicas voltadas para a ampliação dos direitos do cidadão e democratização na prestação de atendimento dos serviços públicos municipais. 24. Elaborar, executar e avaliar o Plano Plurianual de Assistência Social. 25. Elaborar e executar as propostas orçamentárias da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania. 26. Promover e coordenar a política de promoção de igualdade étnica, racial e de gênero. 27. Realizar outras atividades afins no âmbito de sua competência. 7. A Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem como finalidade planejar, coordenar e acompanhar a elaboração e execução de obras civis e de saneamento e desenvolvimento urbano, realizando suas ações através de departamentos e núcleos que lhes são subordinados, competindo-lhe ainda: a. Gerenciar a elaboração e execução e fiscalização de projetos de construção e conservação de obras e serviços. B. Coordenar a execução de políticas de urbanização social dos logradouros públicos, planejamento e acompanhamento na realização das obras públicas. C. Analisar os projetos de construção e reconstrução de obras particulares, dando parecer e aprovação. D. Elaborar registros relativos às obras contratadas, fazendo constar ocorrência sobre prazos, condições de pagamentos e outras observações que sejam necessárias. E. Articula-se com o núcleo de tributos para fins de recolhimento das taxas e emolumentos que recaírem sobre os alvarás de licença para a construção. F. Projetar, orçar, executar e medir os serviços e obras de viação que lhe forem atribuídos, incluindo levantamento topográfico, calçamento, reformas, conservação e demais atividades correlatas. G. Elaborar as especificações dos materiais a serem aplicados na execução das obras. H. Planejar, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas no cemitério público, provendo a manutenção dos equipamentos necessários ao seu bom funcionamento. I. Executar a manutenção das instalações elétricas dos prédios da Prefeitura, praças e logradouros do município. J. Coordenar a execução e cumprimento das diretrizes e atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. K. Fiscalizar o cumprimento das leis de delimitação da zona urbana, parcelamento do solo e zoneamento urbano e sistemas viários. L. Inspecionar as linhas viárias do município, promovendo as medidas necessárias à conservação. M. Fiscalizar o parcelamento, uso e ocupação do solo com base na legislação específica. N. Articular-se com o núcleo de infraestrutura para fim de fiscalização da legislação urbanística do município, aplicando aos infratores as penalidades previstas em lei. O. Sugerir planos de urbanização nas praças da cidade. P. Fiscalizar e acompanhar projetos de desenvolvimento urbano de interesse da municipalidade. 8. A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Reforma Agrária
tem por finalidade planejar, coordenar e acompanhar a política de meio ambiente e reforma agrária, realizando suas ações através dos núcleos que lhes são subordinados, competindo-lhe ainda a analisar projetos de investimento em obras de infraestrutura e outras, dando parecer sobre sua viabilidade quanto aos impactos ambientais resultantes da implantação desses projetos. B. Proceder a censo periódico sobre a demanda de áreas improdutivas no município, objetivando o desenvolvimento e expansão agrária. C. Manter informação, bem como o cadastramento de todas as propriedades rurais do município, objetivando o efetivo ingresso do ITR no município. D. Desenvolver em parceria com o Departamento de Agropecuária e o Governo do Estado a distribuição das sementes através do programa Hora de Plantar. E. Firmar convênios com órgãos federal, estadual e municipal que venham a fortalecer o uso das áreas rurais e produtivas. F. Distribuir as notificações do ITR, bem como manter todos os proprietários e fundiários informados das ações implementadas por outras esferas de governo. G. Coordenar as atividades entre o governo municipal e o setor de distribuição e cadastramento de imóveis. H. Prestar assistência técnica e extensão rural. I. Promover a defesa sanitária animal e vegetal. J. Desenvolver uma política de adequação do manejo do solo e da água, voltados ao processo produtivo agrícola e pecuário. K. Promover pesquisa tecnológica em agricultura e pecuária. L. Elaborar, gerenciar e executar uma política municipal de recursos hídricos. M. Gerenciar a defesa civil e os programas de estiagem. N. Promover a reforma agrária, bem como elaborar programas relacionados à política agrícola. O. Trabalhar em conjunto com outras secretarias a fim de implantar programas rurais cuja finalidade é gerar emprego e renda. 9. A Secretaria de Meio Ambiente e Turismo tem por finalidade o implemento de uma política municipal de incentivo à cultura e ao turismo, bem como coordenar e acompanhar a política de meio ambiente e reforma agrária, realizando suas ações através dos núcleos que lhes são subordinados, competindo-lhe ainda a apoiar as manifestações artísticas, culturais e históricas dos munícipes. B. Conduzir uma política para o patrimônio histórico-cultural do município, tanto no que se refere aos bens culturais materiais, como também aos bens culturais imateriais. C. Planejar, coordenar, supervisionar e executar programas de desenvolvimento para o turismo. D. Estimular as iniciativas públicas e privadas de incentivo às atividades turísticas. E. Coordenar discussões sobre o orçamento participativo, potencializando o exercício da cidadania. F. Elaborar projetos de preservação das áreas nativas florestais e outras de preservação ambiental existentes no município. G. Analisar projetos de investimento em obras de infraestrutura e outras, dando parecer sobre sua viabilidade quanto aos impactos ambientais resultantes da implantação desses projetos. H. Firmar parceria com a Secretaria de Educação do município visando desenvolver ações conjuntas para a educação ambiental nas escolas de ensino fundamental. E promover a fiscalização para o cumprimento de normas de proteção, recuperação, controle e execução programática. 1. Secretaria Adjunta. Artigo 10. São transformadas 1. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania em Secretaria do Trabalho e Ação Social. 2. A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico em Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Capítulo 5 das disposições finais. Artigo 11º. Os servidores lotados nos órgãos a serem extintos serão transferidos para as respectivas secretarias que assumirem as competências dos órgãos extintos, na medida que elas forem serem implementadas, observadas as suas necessidades e as votações para elas estabelecidas. Artigo 12. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a proceder ao remanejamento das dotações orçamentárias dos órgãos extintos, transformados e desmembrados para aqueles criados por esta lei, podendo decretar a abertura de crédito adicional, sendo ainda suplementadas em caso de insuficiência, observada a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 13. A organização das respectivas secretarias e quadro de servidores de que trata esta lei e a fixação de vencimentos, gratificações e representações respectivas se encontram especificadas nos anexos 1 e 2 desta lei,
Artigo 14. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a determinar as atribuições dos demais cargos do anexo 1 e 2 desta lei através de decreto. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as leis 787 de 2005 e 960 de 2008 e suas disposições em contrário, retroagindo os efeitos financeiros ao dia 1º de janeiro de 2009. Passo da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, 26 de janeiro de 2009. Anexo 1. Cargos de assessoramento superior de execução programática. Cargo: secretário municipal, quantidade 11. Valor do vencimento 3.000. Procurador-geral, quantidade 1. Valor do vencimento 3.000. Chefe de gabinete, quantidade 1. Valor de vencimento 3.000. Administrador regional 1. Quantidade 1. Símbolo DAS 1. Vencimento 1.400. Gratificação 1.400. Perfazendo 2.800. Administrador regional 3, administrador regional 3, administrador regional 2 e administrador regional 3, na quantidade de 1 para cada, o símbolo DAS 1 para todos os dois, vencimento de 1.400, gratificação de 1.400, perfazendo 2.800. Assessoria de imprensa 1, DAS 1, vencimento 1.400, gratificação 1.400. Procurador adjunto, quantidade 2, símbolo DAS 2, vencimento 1.000, gratificação de 1.000. Tesoureira, quantidade 1, vencimento 1.000, gratificação 1.000. Assessor especial A, quantidade 13, vencimento 600, com gratificação de 600. Assessor especial A, controlador público, quantidade 1, vencimento 500, com gratificação de 500. Ouvidor público, quantidade 1, vencimento 500, com gratificação de 500. Secretaria adjunta, quantidade 1, vencimento 500, gratificação de 500. Diretor do departamento, 8, vencimento de 500, gratificação de 100. Gerente de núcleo, são 43, vencimento 485, gratificação 65. Secretaria Executiva, são 13, vencimento 475, gratificação 50. Assessor Especial B, 13, vencimento 470, gratificação 45. Assessor Especial C, quantidade 11, vencimento 465, gratificação 35. Anexo 2. Cargo de assessoramento inferior de execução programática. Cargo: administrador de unidade operacional de serviços A, quantidade 10, valor 475. Administrador de unidade operacional de serviços B, quantidade 5, valor 485. Administrador de unidade operacional de serviço C, quantidade 5, valor R$500. Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania, processo número 017/2009, relator vereador José Garibaldi Guerreiro Freire, assunto projeto de lei número 002/2009, parecer número 002/2009. Versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 002/2009, de 13 de janeiro de 2009, oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Municipal para Aterro de Resíduos Sólidos, Unidade Limoeiro do Norte, Comares Marrueli, em conformidade com a lei número 11.107, de 6 de abril de 2005, e de seu decreto regulamentar número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e da outras providências. Referido projeto se encontra tramitando nesta Casa Legislativa desde a data de 23 de janeiro de 2009, por ocasião de sua leitura em plenário, realizada naquela mesma data.
Na ocasião, o senhor presidente da Câmara determinou o seu encaminhamento às comissões de Legislação, Justiça e Cidadania e de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Transporte e Meio Ambiente. De conformidade com o regimento interno da Câmara, o presidente da comissão designou o vereador José Garibaldi Guerreiro Freire como relator da matéria. A matéria encontra-se amparada juridicamente pela Lei Federal número 11.107/2005, que dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios contratarem consórcios públicos para a realização de objetivos de interesse comum e da outras providências. A ação faz parte de um projeto desenvolvido pelo governo do Estado que viabiliza aterros sanitários para os 184 municípios do Estado do Ceará, que, uma vez em funcionamento, viabilizará de forma condicionada repasse de recursos financeiros para a solução da destinação final dos resíduos sólidos dos municípios integrantes. Assim, o município de Tabuleiro do Norte dará um grande passo da resolução da problemática de lixo, o que é tido hoje como um dos grandes desafios dos gestores públicos, contribuindo, pois, com a melhoria substancial na qualidade de vida de sua população. Isto posto, opino pelo acatamento e aprovação da matéria com a recomendação favorável desta relatoria. Sala das reuniões, Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 27 de janeiro de 2009. Vereador relator José Garibaldi Guerreiro Freire. Pelas conclusões do relator, vereador presidente João Antônio Viana e vereador vice-presidente Rafael Maia Barros. Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania. Processo número 015/2009. Relator vereador Rafael Maia Barros. Assunto projeto de lei número 004/2009. Parecer número 003/2009. Peçam os presentes autos sobre o projeto de lei número 004/2009, de 20 de janeiro de 2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste salarial aos professores de administração pública municipal e da outras providências. A matéria encontra-se tramitando nesta Casa desde a data de 23 de janeiro de 2009, por ocasião de sua leitura em plenário realizada naquela data. Ato contínuo, o senhor presidente da Câmara determinou o seu encaminhamento às comissões de Legislação, Justiça e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização e de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, para a elaboração de seus pareceres. Na forma regimental, o presidente da comissão indicou o vereador Rafael Maia Barros para a relatoria do mencionado projeto. No que tange a legalidade da matéria, não há o que se arguir, vez que se trata de competência privativa do prefeito municipal a iniciativa de leis dessa natureza, ou seja, a de estabelecer aumento de salário para servidores. Por outro lado, a proposição é fruto de entendimentos entre o Executivo Municipal e o Sindicato dos Servidores Municipais. Ante o exposto, essa relatoria opina pelo acatamento e aprovação pelo plenário desta Casa Legislativa. Ante o exposto, essa relatoria opina pelo acatamento e aprovação pelo plenário desta Casa Legislativa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 27 de janeiro de 2009. Vereador relator Rafael Maia Barros. Pelas conclusões do relator, vereador presidente João Antônio Viana e vereador membro José Garibaldi Guerreiro Freire. Comissão de Legislação e Cidadania. Processo número 018/2009. Relator vereador Rafael Maia Barros. Versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 003/2009, de 20 de janeiro de 2009, oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o prefeito municipal a efetuar a doação de um computador completo, CPU, monitor e estabilizador, pertencente ao patrimônio público do município de Tabuleiro do Norte, para fins que indica. Mencionado projeto encontra-se tramitando nesta Casa desde a data 23 de janeiro de 2009, quando de sua leitura em plenário, na sessão ordinária realizada naquela data, oportunidade em que o senhor presidente da Câmara, vereador Maurício Gadelino de Almeida, determinou o seu encaminhamento às comissões de Legislação, Justiça e Cidadania e de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, para a elaboração de seus competentes pareceres. Na forma regimental, o presidente da comissão, vereador João Antônio Viana, designou o vereador Rafael Maia Barros como relator da matéria. No entendimento deste relator, a matéria é legal e merece ser acolhida. Primeiro, porque está respaldada pelo artigo 117, inciso 2 da Lei Orgânica do Município. Segundo, porque efetivada a doação, tal medida facilitará os trabalhos administrativos da beneficiada,
digo a Associação Comunitária de Gangorrinha, possibilitando a esta o efetivo ingresso na área digital. Ante o exposto, essa relatoria opina pelo acatamento e aprovação da matéria em plenário desta Casa Legislativa, sala de reuniões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 27 de janeiro de 2009. Vereador relator Rafael Maia Barros, pela conclusão do relator, vereador presidente João Antônio Viana e vereador membro José Garibaldi Guerreiro Freire. Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania, processo número 016/2009, relator vereador João Antônio Viana. Versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 005/2009, de 20 de janeiro de 2009, oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar 2 cestas básicas às associações comunitárias do município de Tabuleiro do Norte, nas condições que especifica. A matéria tramita nesta Casa desde a data de 23 de janeiro de 2009, quando teve a sua leitura proferida no plenário desta Casa Legislativa, na sessão ordinária realizada naquela data. Na ocasião, o senhor presidente da Câmara, vereador Luiz Gadelha de Almeida, determinou seu encaminhamento às comissões de Legislação, Justiça e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização e de Seguridade Social e Família, para a elaboração de seus respectivos pareceres técnicos. Na forma regimental, o presidente da comissão, vereador João Antônio Viana, avocou a relatoria desta proposição. Após empreender análise da matéria em comento, entendemos que a mesma merece ser acolhida, vez que foi elaborada com observância na legislação pertinente. Por outro lado, cria-se uma relação de cooperação entre o Executivo e as associações comunitárias do município, consideradas estas o elo de ligação entre o poder público e o cidadão comum. Ante o exposto desta relatoria, opina pelo acatamento e aprovação da matéria pelo plenário desta Casa Legislativa, sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 27 de janeiro de 2009. Vereador relator presidente João Antônio Viana, vereador vice-presidente Rafael Maia Barros, vereador membro José Garibaldi Guerreiro Freire. Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, processo número 015/2009, relator Francisco Passoloni da Silva. Versam os autos sobre o projeto de lei número 004/2009, de 20 de janeiro de 2009, que concede reajuste salarial aos professores da administração pública municipal e da outras providências. A matéria se encontra tramitando nesta Casa desde o dia 23 de janeiro de 2009, com a atuação processual desta egrégia Casa e a leitura da sessão ordinária realizada naquela data. Oportunidade em que a presidência da Casa fez o encaminhamento às comissões de Legislação, Justiça e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, e de Educação, Cultura, Desporto e Lazer para a elaboração de seus pareceres. Na forma regimental, o presidente desta comissão, vereador Francisco Passoloni da Silva, avocou para si a relatoria da presente proposição. O projeto de lei número 004/2009, que ora se submete ao crivo desta comissão, é fruto de entendimentos entre o Poder Executivo Municipal e a categoria dos profissionais do Magistério Municipal, sendo que ainda existe quaisquer empecilhos à sua aprovação, visto que os recursos previstos à sua cobertura encontram-se consignados no Orçamento Geral do município. Ante o exposto, esta relatoria opina pelo acatamento e aprovação pelo plenário desta Casa Legislativa. Sala de sessões da Câmara Municipal de 27 de janeiro de 2009. Vereador relator presidente Francisco Passoloni da Silva. Pela conclusão do relator, vereador vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira e vereador membro Rafael Navarro. Comissão de Orçamento, Finanças e Controle e Fiscalização, processo número 018/2009. Relator vereador Francisco Hilário de Oliveira. Versam os autos sobre o projeto de lei número 003/2009, de 20 de janeiro de 2009, que autoriza o prefeito municipal a efetuar a doação de um computador completo, CPU, monitor e estabilizador, pertencente ao patrimônio público do município de Tabuleiro do Norte, para fins que indica. A matéria tramita nesta Casa desde a data 23 de janeiro de 2009, por ocasião de sua leitura proferida em plenário. A sessão ordinária realizada na mesma data. Naquela oportunidade, o senhor presidente da mesa diretora, vereador Luiz Gadelha de Almeida, determinou o seu encaminhamento às comissões competentes da Câmara para a elaboração de seus respectivos pareceres técnicos. De acordo com o regimento interno, o presidente desta Comissão de Orçamento e Finanças, Controle e Fiscalização designou o vereador Francisco Hilário de Oliveira como relator da proposição. O entendimento deste relator é que a matéria merece ser aprovada, uma vez que trará inúmeros benefícios àquela entidade comunitária, especialmente na elaboração de documentos de seu interesse. Por outro lado, os custos são mínimos e poderão ser custeados pelo Poder Público Municipal, estando, pois, consignado no Orçamento Geral do município.
Pelo exposto, opina esta relatoria pelo seu acatamento e aprovação por esse agrégio plenário. Sala de sessões da Câmara Municipal, em 27 de janeiro de 2009. Vereador relator Francisco Hilário de Oliveira, vereador, pelas conclusões do relator, vereador presidente Francisco Palassolo da Silva e vereador membro Rafael Maia Barros. Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, processo número 016 de 2009. Relator vereador Francisco Palassolo da Silva. Versam os autos sobre o projeto de lei número 005 de 2009, de 20 de janeiro de 2009, que autoriza o Executivo Municipal a doar 2 cestas básicas às associações comunitárias do município de Itabuí do Norte nas condições que especifica. A presente proposição encontra-se tramitando nesta casa desde o dia 23 de janeiro de 2009, quando, na ocasião, teve a sua leitura proferida em plenário e sessão ordinária também realizada naquela data. Na forma regimental, o senhor presidente da Câmara, vereador Laurito Cadrilho de Almeida, determinou o seu encaminhamento às comissões permanentes para a elaboração dos seus respectivos pareceres técnicos. O senhor presidente desta comissão, o vereador Francisco Palassolo da Silva, avocou a relatoria da matéria. Não há que se questionar a importância dessa proposição, que, uma vez aprovada, possibilitará uma maior integração das associações comunitárias com o Poder Executivo do município. Ao mesmo tempo, condiciona a distribuição destas cestas à apresentação de documentos que atestem a plena regularidade das associações perante órgãos como Receita Federal, INSS, Caixa Econômica Federal, dentre outros. Pelo exposto, essa relatoria opina pelo acatamento e aprovação da matéria por parte deste plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 27 de janeiro de 2009. Vereador relator presidente Francisco Palassolo da Silva, pelas conclusões do relator, vereador vice-presidente Francisco Hilário de Oliveira, vereador membro Rafael Maia Barros. Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, processo número 15 de 2009, relatora vereadora Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 004 de 2009, de 20 de janeiro de 2009, que concede reajuste salarial aos professores da administração pública municipal e da outras providências. A matéria se encontra tramitando nesta Casa Legislativa desde o dia 23 de janeiro, por ocasião de sua leitura proferida em plenário em sessão ordinária realizada naquela data. Na oportunidade, o senhor presidente da mesa diretora encaminhou a presente matéria às comissões competentes da Câmara para a elaboração de seus respectivos pareceres técnicos. O projeto de encomenda merece ser acolhido, uma vez que, se aprovado, proporcionará uma maior satisfação entre os profissionais do ensino, no reconhecimento pelo trabalho dispensado aos tabuleirenses. Isto posto, recomendo o seu acolhimento e aprovação pelo plenário desta augusta Casa Legislativa. Sala das sessões da Câmara Municipal de Itabuí do Norte, 27 de janeiro de 2009. Vereadora relatora Maria de Lourdes Freire Maia Lima, pelas conclusões da relatoria. Vereador presidente Francisco Hilário de Oliveira, vereadora vice-presidente Francisca das Chagas Maia Moreira. Comissão de Seguridade Social e Família, processo número 016 de 2009, relatora vereadora Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Tratam os presentes autos sobre o projeto de lei número 005 de 2009, de 20 de janeiro de 2009, que autoriza o Executivo Municipal a doar 2 cestas básicas às associações comunitárias do município de Itabuí do Norte, nas condições que especifica. A proposição em momento encontra-se tramitando nesta casa desde o dia 23 de janeiro último, por ocasião de sua leitura em plenário, na sessão ordinária realizada naquela mesma data. Ato contínuo, o senhor presidente da mesa diretora determinou o seu encaminhamento às comissões de legislação, Justiça e Cidadania, Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização e de Seguridade Social e Família, para a elaboração de seus pareceres técnicos. A presidente da comissão, vereadora Lindalva Batista Linhares, designou a vereadora Maria de Lourdes Freire Maia Lima como relatora da matéria. Esta relatoria se manifesta pela conveniência na aprovação da presente proposição, tendo em vista que viabilizará uma nova parceria entre o segmento social e o poder público, proporcionando maior justiça social aos beneficiados finais, que é a população do município. Pelo exposto, essa relatoria opina pelo seu acatamento e aprovação por parte deste egrégio plenário. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 27 de janeiro de 2009, vereadora relatora Francisca de Lourdes Freire Maia Lima. Pelas conclusões da relatora, vereadora presidente Lindalva Batista Linhares e vereador membro Francisco Palassolo da Silva. Comissão de Desenvolvimento Urbano, Habitação, Transporte e Meio Ambiente, processo número 017 de 2009, relatora vereadora Lindalva Batista Linhares.
Versos presentes autos sobre o projeto de lei número 002/2009, de 13 de janeiro de 2009, oriundo do chefe do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Municipal para o aterro de resíduos sólidos, Unidade Limoeiro do Norte, com mais UL, em conformidade com a lei número 11.107, de 6 de abril de 2005, e de seu decreto regulamentar número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e da outras providências. A matéria se encontra tramitando nesta Casa Legislativa desde o dia 23 de janeiro último, quando teve a sua leitura proferida em plenário, na sessão ordinária realizada na mesma data. Na oportunidade, o senhor presidente da Câmara, vereador Nauriz Gadelha de Almeida, determinou o seu encaminhamento às comissões permanentes da Casa para a elaboração de seus respectivos pareceres técnicos. Conforme o regimento interno da Câmara, o presidente da comissão, vereador Francisco Massolini da Silva, designou a vereadora Lindalva Batista Linhares como relatora da presente proposição. Embasado juridicamente pela Lei Federal número 11.107 de 2005, trata-se de um projeto desenvolvido pelo governo do Estado do Ceará, que viabilizará, por meio de consórcios intermunicipais, a construção de aterros sanitários estratégicos para atender os 184 municípios do Estado do Ceará. Assim, o município de Tabuleiro do Norte dará um grande passo da resolução da problemática do lixo, o que é tido hoje como um dos grandes desafios dos gestores públicos, contribuindo, pois, com a melhoria substancial na qualidade de vida de sua população. No caso específico do Comares UL, a sede do consórcio será no município de Limoeiro do Norte, que passará a receber os resíduos sólidos dos demais municípios, que também passarão a perceber compensações financeiras do Estado, o chamado ICMS ecológico. Isto posto, uma vez aprovada a matéria, proporcionará inúmeros benefícios à nossa população, pelo que opino pelo seu acatamento de aprovação, com a recomendação favorável desta relatora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, 27 de janeiro de 2009. Vereadora relatora Lindalva Batista Linhares. Pelas conclusões da relatora, vereador presidente Francisco Massolini da Silva, vereadora membra Francisca da Chagas Maia Moreira. Senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores vereadores, na forma da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno, o momento está aberto para ter como tribuna livre, mas não há nenhuma hora do escrito. Então vamos passar por esse expediente, na forma do artigo 140. Mas também não há nenhum vereador inscrito, já visto combinado para a gente concluir essa sessão o mais rápido possível, para que a gente possa ir ao encontro com o governador aqui em Limoeiro do Norte. Então, na forma regimental, vamos colocar em discussão e votação o requerimento de número 02/2009, subscrito por vários vereadores. Francisca da Chagas Maia Moreira. Sim, senhor presidente. Francisco Hilário de Oliveira. Sim, senhor presidente. Francisco Massolini da Silva. Sim, senhor presidente. João Antônio Viana. Sim, senhor presidente. José Garibaldo Guerreiro Freire. Sim. Lindalva Batista Linhares. Sim. Maria de Lourdes Freire Maia Lima. Sim. Rafael Maia Barros. Sim. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes o requerimento de número 02/2009. Então está faltando aqui um parecer, a gente vai suspender a sessão por 15 minutos para que possa ser elaborado. Senhoras e senhores vereadores, retornando do intervalo regimental, e verificando já encontrar-se em poder da nossa mesa aqui, parecer sobre a urgência especial, passamos agora para a ordem do dia, onde eu solicito o segundo secretário, o vereador Rafael Maia, proceder à leitura do parecer que trata da matéria de urgência especial conforme o requerimento número 02/2009 e também a leitura do edital da ordem do dia desta sessão. Em seguida, a gente verifica, através da vereadora Lindalva, a verificação do quórum, a presença dos vereadores. Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização. Processo número 019/2009, relator o vereador Rafael Maia Barros. Versam os presentes autos sobre o projeto de lei número 006/2009, de 26 de janeiro de 2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município de Tabuleiro do Norte e da outras providências. O projeto de lei em epígrafe foi encaminhado pelo Poder Executivo Municipal nesta data de 30 de janeiro de 2009, em caráter de urgência especial. A matéria foi lida na presente sessão ordinária, que a hora se realiza neste dia 30 de janeiro de 2009.
Na oportunidade, foi submetida à apreciação do plenário a concessão da urgência especial, requerida através do requerimento número 002/2009, subscrito por diversos vereadores, aprovada pela unanimidade das senhoras e senhores edis presentes. Em obediência ao disposto do artigo 125, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, o senhor presidente determinou a suspensão da sessão para a elaboração dos competentes pareceres técnicos por parte das Comissões de Legislação, Justiça e da Cidadania e de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização. Na forma regimental e sob a presidência da Comissão de Legislação, Justiça e da Cidadania, após convocação da presidência da mesa diretora, reuniram-se os membros das referidas comissões que de forma unânime indicaram o vereador Rafael Maia Barros como relator da matéria. Reunidas conjuntamente para opinarem sobre a proposição as comissões, de forma consensual, opinaram pelo acatamento e aprovação do presente projeto, por entenderem que o mesmo foi elaborado dentro da forma regimental e em obediência à legislação pertinente. Na prática, trata-se da reforma da estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte, com destaque para a extinção de cargos e órgãos municipais, bem como a criação de outros, e ainda a transformação de algumas secretarias municipais, como é o caso abaixo. Extinção da Secretaria de Assuntos Políticos e a criação em seu lugar do Gabinete do Prefeito. Criação da Secretaria de Esporte e Juventude. Transformação da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania em Secretaria do Trabalho e Ação Social. Transformação da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Econômico em Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo. Extinção do cargo de Secretário de Assuntos Políticos. Criação do cargo de Secretaria Adjunta. É natural que, com as constantes mudanças nas políticas sociais e econômicas das diferentes esferas de governo, os municípios tenham que adequar suas estruturas administrativas, o que faz, neste momento, o Executivo Municipal de Tabuleiro do Norte, visando, sobretudo, a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos nossos munícipes. Isto posto, somos pelo acatamento e aprovação da presente matéria com a recomendação favorável dessa relatoria. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, em 30 de janeiro de 2009. Vereador relator Rafael Maia Barros. Pelas conclusões do relator, vereador presidente da Comissão de Legislação e Justiça e Cidadania, vereador João Antônio Viana. Vereador membro da Comissão de Legislação, Justiça e Cidadania, vereador José Garibaldi Guerreiro Freire. Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Fiscalização, vereador presidente Francisco Massoloni da Silva. Vereador vice-presidente da Comissão de Orçamento, Fiscalização, Controle vereador Francisco Hilário de Oliveira. Edital. Cumprindo o que se estabelece no artigo 60, combinado com o artigo 157 do Regimento Interno desta Casa, a Secretaria da Mesa Diretora torna público, para conhecimento de todos, a pauta da ordem do dia da terceira sessão ordinária do primeiro período da primeira sessão legislativa da 13ª legislatura a se realizar no dia 30 de janeiro de 2009, que constará das seguintes matérias, observadas as formalidades regimentais. Única discussão e votação do projeto de lei número 002/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Municipal para aterro de resíduos sólidos, Unidade de Tabuleiro do Norte, Comares UL, em conformidade com a lei número 11.107, de 6 de abril de 2005, e decreto regulamentar número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, e da outras providências. Única discussão e votação do projeto de lei número 003/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o prefeito municipal a efetuar a doação de um computador completo, CPU monitor e estabilizador, pertencente ao patrimônio público do município de Tabuleiro do Norte, para fins que indica. Única discussão e votação do projeto de lei número 004/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste salarial aos professores da Administração Pública Municipal e da outras providências. Única discussão e votação do projeto de lei número 005/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar 2 cestas básicas às associações comunitárias do município de Tabuleiro do Norte, nas condições que especifica. Única discussão e votação do projeto de lei número 006/2009,
oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município de Tabuleiro do Norte e da outras providências. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, em 30 de janeiro de 2009. Senhoras e senhores vereadores, gostaria agora que a vereadora Lindalva procedesse à verificação do quórum desta sessão. Senhor Presidente, conforme solicitação da Vossa Excelência, em cumprimento ao regimento interno, informamos que estão presentes em plenário os senhores vereadores Francisca das Chagas, Garibaldi, Francisco Massoloni, Francisco Hilário, João Viana, Rafael Maia, Lindalva, Batista, Maria de Lourdes e Naurides Gadelha. Cumprido, senhor presidente. Conforme a verificação da presença das senhoras e dos senhores vereadores em plenário e havendo quórum suficiente para a discussão da matéria, a palavra está concedida. Senhor presidente, como essa matéria aqui que vem do Executivo, esse projeto de lei 004, em virtude de se tratar de um assunto complexo, que é esse aumento dos professores, eu gostaria de pedir que fosse adiada essa votação para as próximas sessões, para que nós pudéssemos, o vereador, tratar melhor com a categoria dos professores, com o sindicato, em virtude, porque vejamos que isso aqui é um negócio complexo. Os 8,5% está de bom tamanho, o sindicato até aceita, mas existem outros benefícios para a categoria que nós deveríamos discutir, senhor presidente. Portanto, esse projeto 004, esse projeto de lei, estou pedindo que fosse adiado na próxima semana a votação, que é o aumento dos professores. Vereador Garibaldi, conforme reza o artigo 173 do nosso regimento, quando a matéria se encontra em regime de urgência especial, não é possível adiamento. Então a matéria tem que ser tratada na sessão devido ao pedido de urgência especial. Ok? A palavra continua concedida. Encerradas as discussões, vamos dar início agora às votações na forma do artigo 189 do nosso regimento. Única discussão e votação do projeto de lei número 02/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que ratifica o protocolo de intenções do consórcio municipal para o aterro de resíduos sólidos, unidade Tabuleiro Norte, como áreas e da outras providências. As senhoras e senhores vereadores que estiverem de acordo com o projeto de votação permaneçam como estão, aqueles que forem contra se pronunciem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, o projeto de lei número 02/2009. Única discussão e votação do projeto de lei de número 03/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o prefeito municipal a efetuar a doação de um computador pertencente ao patrimônio do município de Tabuleiro do Norte para fins que indicam. Aqueles que estiverem de acordo com o presente projeto se pronunciem, aqueles que forem contra, aqueles que forem a favor permaneçam como estão, aqueles que forem contra se pronunciem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, projeto de lei número 03/2009. Única discussão e votação do projeto de lei número 04/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que concede reajuste salarial aos professores da administração pública municipal e da outras providências. Aqueles que forem a favor do projeto de votação permaneçam como estão, aqueles que forem contra se pronunciem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, o projeto de lei número 04/2009. Única discussão e votação do projeto de lei número 05/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a doar 2 cestas básicas às associações comunitárias de Tabuleiro do Norte nas condições que indicam. Aqueles que forem a favor do projeto permaneçam como estão, aqueles que forem contra se pronunciem. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes, o projeto de lei número 05/2009.
Única discussão e votação do projeto de lei número 06/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município de Tabuleiro Norte e da outras providências. As senhoras e senhores vereadores que forem a favor do projeto em votação, permaneçam como estão. Aqueles que forem contra, se pronunciem. Senhor presidente, Garibaldo, se pronunciando. Haja visto, senhor presidente, que essa matéria aqui dessa reforma administrativa da prefeitura, um projeto com quase 30 páginas, e, sinceramente, que eu recebi hoje ainda, não teve como ler nem a primeira página. Imagine ler quase 30 páginas, totalmente uma reforma administrativa. Aqui inclui salários, inclui cargos, quer dizer, que é um negócio complexo demais. Eu queria pedir vistas nesse projeto aqui, senhor presidente, que é impossível se votar um projeto desse. Não tem a menor condição. É impossível. Eu entendo dessa maneira. Não sei se os demais companheiros vereadores entendem dessa maneira, mas um projeto desse, dessa magnitude, desse tamanho, vir uma Câmara Municipal e chegar eu votar sem eu ler o projeto, eu seria até um... Eu me sentiria até um maluco em votar um projeto desse, sinceramente, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vista desse processo aqui. Conforme o nosso regimento, o artigo 173 reza o seguinte: sempre que a pauta dos trabalhos incluir mais de uma proposição sobre o mesmo assunto, a discussão obedecerá à ordem cronológica de apresentação. No artigo 174, diz o seguinte: o adiamento da discussão de qualquer proposição dependerá da deliberação do plenário e somente poderá ser proposto antes de iniciar-se a mesma. No parágrafo 3º, não se considerará adiamento de matéria que se ache em regime de urgência especial ou simples. Parágrafo 4º, o adiamento poderá ser motivado por pedido de vista, caso em que, se houver mais de um, a vista será sucessiva para cada um dos requerentes e pelo prazo de 3 dias. Para que a gente possa adiar, na minha concepção, na concepção do regimento interno, para que a gente possa adiar uma votação num caso como este, precisa que a gente retire a urgência especial. Então, compete ao plenário decidir. Eu vou convocar o plenário agora para decidir se para a gente pedir o adiamento dessa sessão, ou do tratamento desse projeto aqui, precisa primeiro a gente retirar a urgência especial. Então, eu vou colocar em votação agora aqueles que forem a favor da retirada da urgência especial, aqueles que forem contra a retirada da urgência especial, permaneçam como estão. Aqueles que forem a favor da retirada da urgência, se pronunciem. Garibaldo se pronunciando, senhor presidente. Sou a favor da retirada. Diga, também sou a favor da retirada. Por entender que realmente deveria ter mais uma conversa sobre o assunto, eu vou pedir a retirada também. Não. Então, conforme a aquiescência do plenário, aqueles que forem contra a retirada não se manifestaram, então o projeto continua em regime especial e vamos colocar em votação agora conforme a aquiescência da maioria do plenário. Então, única discussão e votação no projeto de lei número 06/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município de Tabuleiro Norte e da outras providências. Senhoras e senhores vereadores que estiverem de acordo com o projeto de votação, permaneçam como estão. Aqueles que for contrário, se pronunciem. Eu gostaria só de justificar. Eu vou votar a favor porque eu não quero, de maneira alguma, penalizar a administração pública quanto a isso, mas volto a dizer, era bom que tivesse havido uma discussão sobre todo o assunto. Apesar de ter lido, muita coisa a gente tem que botar direitinho na cabeça para a gente poder botar em prática para saber como é que isso vai ser feito. Porém, eu voto a favor, senhor presidente. Então, conforme a aquiescência do plenário, conforme a aprovação, a gente vou repetir
A última vez da votação. Única discussão e votação do projeto de lei 06/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município da Rio do Norte e da outras providências. Aqueles que forem a favor do projeto de votação permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários, que se pronunciem. Eu, senhor presidente. Não. Vereador Garibaldo, mais uma vez, eu faço até um apelo ao pleno aqui da nossa Câmara Municipal, a todos os vereadores, que vejam com carinho. Não vamos votar aqui pela emoção, porque isso aqui é complexo, é um negócio sério. Portanto, eu pediria que os companheiros nos ajudassem nesse sentido de estudarmos melhor essa reforma administrativa, porque isso aqui depois vai pesar nos ombros de cada um vereador. Isso é o voto, vereador. O voto a respeito do projeto. O voto é a favor que não se vote hoje. Então você vota contra o projeto, é? Contra o projeto. Senhor presidente, Vereadora Dica. do mesmo jeito, já que eu estou ouvindo esse projeto, como é difícil, queria que a gente tenha realmente um tempo para ver se, ao menos se é unido e discutido, eu faço o mesmo apelo, como não está escolhendo, não combinar, não concordar. Cada carro tem sua ideia, tem o seu direito de não ser adiado, então eu voto contra. Algum outro vereador se pronuncia? Então, aprovado por 7 votos favoráveis, 6 votos favoráveis e 2 votos contra. Projeto de lei número 06/2009, oriundo do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reforma da administração direta do município da Rio do Norte e das providências. Senhoras e senhores vereadores, como já está concluída a ordem do dia, em cumprimento do artigo 144 do nosso regimento, agora está aberto o espaço para as explicações pessoais das senhoras e dos senhores vereadores. Algum vereador quer usar a palavra? Senhor presidente, eu não gostaria até de usar a palavra, mas como já está defendido a pauta de votação por maioria dos nobres, e nós temos que a democracia, eu vejo que uma das maiores vitórias que a humanidade teve até hoje, senhor presidente, foi a democracia. Para mim foi a maior virtude, a maior vitória da humanidade. Se a maioria acatou pela votação, quem sou eu e a nobre vereadora Diga da Gangorrinha para mudar o que está em pauta. Só esclarecendo um pouquinho. O artigo 174, eu já li, vou ler novamente. Para se pedir vista do processo correto, ele precisa primeiro, antes de entrar na discussão, pedir vista na leitura do edital. Então, depois que ele chega no plenário, já para discussão e votação, não é permitido mais adiamento. Concordo aqui no artigo 174, vou ler novamente. O adiamento da discussão de qualquer proposição dependerá da deliberação do plenário e somente poderá ser proposto antes de iniciar-se a mesma. Quer dizer, antes de iniciar a discussão e votação do projeto. Está aqui no artigo 174 do nosso regimento. Claríssimo. Então, mesmo assim, o projeto já estava em discussão e foi colocado em discussão e votação. Então, senhoras e senhores vereadores, alguém mais quer usar a palavra? Algum vereador quer usar a palavra? Senhor presidente. Em nome do Executivo Municipal, eu gostaria de agradecer aqui aos nobres colegas vereadores que apoiaram e aprovaram esse projeto de lei do Executivo, que eu tenho certeza, senhor presidente, que não irá onerar de maneira nenhuma a situação do município, porque tudo isso aqui já está
dentro do planejamento orçamentário do município, essa questão de cargos, de mudanças de cargos, extinção de cargos, dentro do projeto, se você levar em consideração a lei 787 de 2005, da última reforma administrativa, com relação a essa nova reforma administrativa, extinguiu-se, diminuiu-se 10 cargos, né? Então, eu tenho certeza que não vai onerar de maneira nenhuma a situação econômica da administração municipal, e mais uma vez agradecer aos nobres vereadores que aprovaram esse projeto, em nome do Executivo. A palavra continua concedida. Senhor presidente, eu queria dizer que nós começamos assim já até um pouco meio tarde, e esses projetos já vinham desde o dia 23, já foi lido na Câmara, já vinha muito mastigado. Eu acho que a minha opinião era votar logo, inclusive esse aumento dos professores, que eu acho que já está sendo até depositado o dinheiro para receber, e aí não tinha como nós, pelo menos a minha parte, e os colegas aqui que aprovaram, não tinha como esperar mais, porque ia acontecer vindo a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente tinha que aprovar essa reforma e outras coisas mais aí, que de qualquer maneira eu tenho certeza que não vai prejudicar o município de Tabuleiro, tenho quase certeza absoluta. Então era isso as minhas palavras, e obrigado, senhor presidente, pela parte. A palavra continua concedida. Antes de encerrar as discussões, as explicações pessoais, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer aos internautas que estão nos assistindo através da TV Fama, na pessoa de Marcelo Costa, que está mandando as saudações para todos nós vereadores, parabenizando as transmissões. O Washington Renato, lá da Bahia, também está parabenizando a Câmara por essas transmissões. Mário Luiz Pinho está em São Paulo nos assistindo, está parabenizando também aqui as nossas transmissões. Joana Paula Rocha, Ana Paula, olá galera, da TV Fama, né, e da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, ela é de Canindé, no Ceará, mas mora em São Paulo e também está nos assistindo através da TV Fama. E por fim, nosso querido ex-vereador e ex-presidente dessa casa, Celino Nogueira Barro, também parabeniza pela transmissão da reunião da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte. E agora a gente pode acompanhar os trabalhos legislativos dos nossos vereadores através da TV Fama. Então, Celino, aí nosso agradecimento pelo acompanhamento das sessões aí de Fortaleza. Seja bem-vindo sempre a esta casa. E também queria fazer uma divulgação sobre a charanga do seu Leuzinho. Todo ano lá, antes do período carnavalesco, um mês antes, ele se apresentar às sexta-feira. Então, começa a charanga do seu Leuzinho hoje, dia 30, sexta-feira, saindo da Secretaria de Cultura, passando pelo Beco de Nonato e finalizando lá na pizzaria Pizza Bar Traduzir, né? Então, hoje começa, dia 6 também tem, dia 13 também tem e o dia 20 de fevereiro também tem. 4 sexta-feira, onde estão todos convidados através da Secretaria de Cultura e da Prefeitura Municipal de Tabuleiro do Norte. Senhoras e senhores vereadores, conforme determina o nosso artigo 171 do nosso regimento interno, com a proteção de Deus em nome da comunidade de Tabuleiro do Norte, encerraremos o nosso trabalho plenário deste dia e, ao mesmo tempo, convocando a todos vocês para a próxima reunião a partir das 8 horas da manhã, no dia 6 de fevereiro de 2009. Muito obrigado, tenham todos um bom dia.